Saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Esaú Neves e venho gravar mais um vídeo da Palavra de Deus para todos vocês. Fiquei maravilhado agora no fim de dezembro, quando uma irmã nos perguntou através do Facebook qual era a diferença entre círculo de oração, grupo de oração e ao mesmo tempo ela tinha uma preocupação de saber o que era grupo das irmãs. O círculo de oração, na verdade, é tido como que as irmãs, o círculo de oração é a coluna da igreja. Por quê? Porque há muitos anos atrás, eu me lembro de quando eu era bem jovem, hoje essas irmãs fazem parte da terceira idade e muitas dormem no Senhor. Que a geração do círculo de oração era aquelas irmãs que seus maridos, por estarem bem empregados, elas tinham crianças, iam para a escola, então elas tinham 9 da manhã, 8 da manhã, geralmente 2 ou 3 horas da tarde, elas se reuniam para orar, e eram geralmente a maior parte delas batizadas com o Espírito Santo e com fogo, e oravam pela igreja, pelos cultos, e oravam porque antigamente existia, agora está voltando através de lei a perseguição contra a igreja, mas antigamente as igrejas tinham muitos problemas com o vizinho, até apedrejavam igrejas e nunca foram feito nada a respeito disso por lei. Agora que as perseguições estão querendo vir maiores politicamente falando, mas perseguição de todos os aspectos teve. E esses grupos de oração oravam bastante, elas oravam mesmo de joelho, uma hora e meia, eu me lembro porque eu era pequeno, minha mãe me levava na igreja, e depois dessa oração elas cantavam 2, 3 louvores, mas elas tinham como carro-chefe também visitar. Esse círculo de oração era de muita visita, em irmãos que estavam doentes, em irmãos que estavam com batalhas espirituais, visitavam ímpias para fazer orações nas casas. Então o círculo de oração tinha muito disso. Ao mesmo tempo, este círculo de oração era da época que o diaconato também tinha mais amor pelas pessoas. Por quê? Porque quando os antigos estavam enfermos, além desses grupos visitar, se levavam a Santa Ceia para os acamados, para os impossibilitados de estar na igreja. Coisa que hoje em dia não se vê mais fazer. Muitos velhinhos não vão mais na igreja, às vezes o círculo, um grupo de irmãs que ainda perseveram, vão visitar, ou alguns irmãos. Mas eu conheço um monte de pessoas que com o decorrer do tempo não tem mais a sequência da Santa Ceia mensal cumprida pela igreja. Talvez porque a pessoa acamada não dizima mais, não oferta mais, eu não sei o que acontece. Agora, grupo de oração. O que é o grupo de oração? Até hoje tem muitas igrejas que tem. É um grupo onde a liderança ou um ministro específico é colocado de frente, aonde são impostas aquilo que deve ser intercedido, já é previamente estabelecido, oração por metas, tipo, o ano, por exemplo, será o ano do Josué, então toda a oração, esse grupo já puxa a oração pedindo pelo ano de Josué, que é para entrar nas promessas de Deus. Aí, esse grupo de oração faz muita batalha espiritual, tipo, quinta é culto de libertação. Senhor, venha libertar, amarrando os demônios. Muitas comunidades novas têm esses grupos atrás, enquanto os pastores, seus ministros, ministram em torno das igrejas, fica até um monte de intercessores lá com as mãos assim, intercedendo. Então esses fazem parte de um grupo de oração que entra por coisas pré-determinadas também para batalhar. Mas esses grupos geralmente não tem nenhuma relação com visitas. A maior parte deles são mais aqueles grupos internos, que brigam pelos objetivos internos. E o que acontece no caso do círculo de oração, visitações, ou até mesmo grupos de batalha espirituais? Por que enfraquece muito isso? Primeiro eu quero falar também da terceira parte. O que é o grupo das irmãs? O grupo das irmãs geralmente era aquele grupo à noite que se encontravam para ensaiar, para ministrar melhores louvores a Deus antes de explodir essa nova versão de comunidades, onde uma banda louva lá na frente e toda a igreja ministra os louvores em conjunto. Não é porque não tem grupos individuais que as pessoas não louvam, pelo contrário, aproveita-se o tempo para fazer um melhor louvor congregacional conjunto.
E dentro, mas também do grupo das irmãs antigamente, as irmãs ensaiavam. E eu me lembro da época que era pequeno que esses grupos ensaiavam e louvavam e o fogo caía e era uma bênção muito organizada. Com o tempo, Satanás arrumou a tática do ataque. Por quê? Começou a exigir-se uniforme, começou-se a ter dissensões e desrespeito para ver quem escolhe mais louvores, e a destruição total veio na última época, quando na verdade estava assim, hinos de congregação, ou se não, vai agora, esses hinos são antigos, agora modernizou, aí hoje em dia se canta com show de voz, não é com espírito. Antigamente as irmãs cantavam aqueles hinos direcionados e também era bênção. Então hoje parece que as mais novas não se encaixam com o louvor das mais velhas. As mais velhas têm dificuldade, porque as suas vozes já não são mais a mesma, não estão mortas, mas já não é para essas aulas de vozes, esses shows que se fazem na igreja. Então com isso Satanás ganhou muito espaço, e hoje em dia é difícil uma igreja manter um grupo de senhoras firmes, que pensa, que respeita, que ensaiam, e que em vez de ficar gastando com uniforme, com roupa, vai lá, ensaia e canta, seja no congresso, fica mais bonito uniformizado, mais bonito para as pessoas, porque o que Deus quer, Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência, que é o que está faltando. Então geralmente os grupos das senhoras hoje das irmãs hoje são campeões em murmuração, reclamação, a maior parte está infeliz, discussão, discórdias até entre vice e regente, é um rolo que não dá para suportar. Por isso muitas horas eu sou mais a favor da comunidade, onde uma banda oficial, que tenha 10 bandas, cada um no seu dia, louva centrado, e mesmo assim esses grupinhos são cheios de dissensões, porque eu participei deles. O que acontece? Com essa modernização das igrejas e o abrir a mente para a contribuição, então hoje as igrejas investem mais na grande mídia. Então é por isso que eles não valorizam tanto um círculo de oração, aquelas irmãs que vão lá botar o joelho à tarde. Tanto é que nas igrejas, comunidades modernas, não tem culto de oração. É tudo culto público que termina os ministros ministrando as vidas. Grupo de joelho mesmo geralmente está focado a esse grupo de oração restrito, aonde vai sobre o comando de um para orar sobre os temas de batalha espiritual e aquilo que são projetos da igreja. Então eu coloco essa explicação já na mídia para que as pessoas vejam, porque eu achei interessante uma irmã que foi colocada para estar de frente do círculo de oração fazer, e ela entendeu, e mesmo nova convertida, que há diferença de círculo, de grupo de oração e grupo das irmãs, são coisas diferentes. Por quê? Porque também hoje em dia o círculo de oração é complicado nas igrejas. A maior parte tem culto várias vezes por dia, e nesse tempo presente, muitas mulheres, fora as idosas que já passou aquela temporada, as mulheres do hoje em dia também trabalham. As mulheres hoje em dia trabalham o dia inteiro numa empresa. Às vezes é difícil ter aquele círculo diurno das irmãs. Alguns lugares ainda tentam, e também estava uma explosão muito forte. Agora morreu assustadoramente a manhã da consagração, a tarde da vitória, tinha até noite da vitória. São cultos que estão morrendo. Então nós observamos que a correria do dia a dia está realmente desequilibrando a igreja. O que vai levar a igreja em si ser a comunidade, banda oficial e os ministros que ministram, e pronto. Então fica aí o meu esclarecimento sobre esta parte que me pediram, em nome de Jesus.